Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma parte da nossa disciplina da sistematização da assistência de enfermagem. Na aula de hoje, nós vamos verificar algumas etapas do processo de enfermagem. Vamos lá? A primeira etapa do processo de enfermagem é o histórico de enfermagem. Então, o que é esse histórico de enfermagem? Ele é uma investigação clínica e faz parte da primeira etapa do processo de enfermagem. Ela é constituída por uma anamnese, né? Eu faço um exame físico de enfermagem no paciente. É o meu primeiro contato com o paciente. Então, aquele primeiro contato com o meu paciente, eu vou colher alguns dados importantes para que eu possa desenvolver o cuidado à sua necessidade, né? O porquê que o paciente está ali comigo. É importante para a coleta de informações do meu cliente, do meu paciente, na qual eu vou avaliar as evidências e os fatores de risco, né? Se há um fator de risco e que possam agregar-se ao problema de saúde atual do paciente. Então, eu vou verificar, eu vou colher alguns dados para saber esse problema de saúde atual do paciente ou até mesmo os anteriores. Essa anamnese de enfermagem, essa avaliação, esse histórico de enfermagem, ele é entendido como um roteiro e ele tem que ser sistematizado, ou seja, ele tem que ser organizado por tópicos, para eu fazer um levantamento de dados que seja significativo, tanto para o enfermeiro, como para a equipe de enfermagem, o paciente, o seu familiar e cuidador, a fim de tornar possível a identificação desses problemas, né, de modo que eu possa analisá-lo adequadamente para chegar ao diagnóstico de enfermagem e concluir as outras etapas do processo de enfermagem. No histórico de enfermagem, eu faço algumas perguntas, né, durante a coleta de dados, que vai me dar algumas informações. Então, vamos ver alguns exemplos de algumas perguntas que eu tenho que estar fazendo ao meu paciente ou ao seu familiar e cuidador. Primeiramente, eu tenho que identificar, né, o meu paciente e como ele gostaria de ser chamado. A gente tem que respeitar o paciente, qual é a forma que ele gosta de ser chamado. Pode ser por um apelido, pelo nome social, isso a gente tem que estar respeitando o paciente também, tá? Isso quando ele está consciente. Às vezes o familiar também fala, olha, ele gosta de ser chamado de seu Zé, de Chico, né? Enfim, ele vai dar qual é o nome que ele gosta de ser chamado para a gente poder tratá-lo ele com respeito também. Eu vou avaliar os documentos e exames, caso ele traga para mim exames anteriores, a sua documentação. Eu vou utilizar esse roteiro sistematizado para ter essas informações, para obter essas informações do nome, idade, aonde mora, né, quais são as doenças anteriores, esses exames que ele traz para mim, o que ele está sentindo no momento, a sua queixa principal, né, qual é a causa, o que levou o paciente a estar ali comigo, esse motivo da internação, a história da doença atual ou doença progressa, né? Quais são as doenças anteriores, né? Já fez alguma cirurgia, já teve algum câncer, tem hipertensão, diabetes, tudo isso, né? A história de saúde da família, né? Então, já tem alguma doença hereditária, alguma doença autoimune, o pai ou a mãe, né? Tem pressão alta, tem diabetes, enfim, qualquer doença que tenha do histórico familiar que pode, né, no caso, acrescentá-lo no momento atual do meu paciente. Consumo de medicamentos é muito importante. Quais são os medicamentos que ele usa, né? Em relação ao cigarro, uso de álcool, de drogas. E importantíssimo também a imunização. Como é que está a vacinação daquele meu paciente? Isso são algumas perguntas que a gente tem que estar relacionando no histórico de enfermagem, na coleta de dados do meu paciente. Isso tudo pode estar num roteiro sistematizado e que é de dever do serviço de saúde estar oferecendo ao profissional de saúde também. Diante da coleta de dados, da minha anamnese, né, com o meu paciente, a enfermeira vai fazer o diagnóstico de enfermagem. Lembrando que o diagnóstico de enfermagem ele é privativo do enfermeiro. O auxiliar ou técnico de enfermagem não faz, né, o diagnóstico de enfermagem. Nessa etapa, é necessário que o histórico de enfermagem, aquela etapa anterior à investigação, à coleta de dados, tenha sido realizado e de uma maneira correta, né, para eu poder
ter o meu diagnóstico de enfermagem para aquele paciente, na qual as informações coletadas pela anamnese e o exame físico, para que possam ser avaliadas, sejam analisadas, eu vou interpretar os problemas que eu diagnostiquei naquela coleta de dados para eu gerar esse diagnóstico de enfermagem. Então, eu vou analisar aqueles dados para que, no caso, né, a enfermeira faça ou o enfermeiro faça o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem, então, ele é um julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, as respostas daquele meu paciente, da família ou da comunidade, frente aos problemas de saúde que estão ali, que são reais e potenciais. O diagnóstico de enfermagem, ele proporciona uma base para as intervenções de enfermagem, para eu atingir quais são, né, os meus objetivos como enfermeiro, porque o enfermeiro é responsável por essas intervenções, pelo diagnóstico, por essas ações, para que os técnicos e auxiliares possam executar para a melhoria do cuidado ao paciente e a sua recuperação também. Ele é baseado, o diagnóstico de enfermagem, em alguns livros. Então, o enfermeiro, ele não tira da tua cabeça o diagnóstico de enfermagem para aquele paciente. Há vários estudos, há encontros, né, para que esse diagnóstico de enfermagem ele seja renovado a cada ano, a cada 2 anos, como o NANDA, o NIC, NOC e a CIP. Então, cada serviço de saúde utiliza uma referência para que o enfermeiro possa fazer o diagnóstico de enfermagem para aquele paciente que ele é responsável. Ele é elaborado, pode ser elaborado também um diagnóstico de risco, né? Não somente aquilo que eu estou vendo que o paciente está sentindo naquele momento, mas eu também posso elaborar um diagnóstico de risco. Por exemplo, um risco de infecção urinária, um risco de queda, né? Um paciente idoso, uma criança, alguém, um jovem também que está com dificuldade de deambulação. Isso tudo também eu posso estar fazendo um diagnóstico de risco para aquele meu paciente e estar elaborando intervenções, ações para que aquilo não aconteça, tá? E torna-se possível instituir as medidas de prevenção por meio dos cuidados de enfermagem. Então, o diagnóstico de enfermagem ele é elaborado para que depois eu possa fazer as intervenções e ações de enfermagem para o paciente. O planejamento, a terceira fase, é o planejamento da assistência de enfermagem. Então, esse planejamento, ele consiste na criação de metas e um plano de cuidado, né? Então, são as minhas ações. O que eu vou elaborar de plano de cuidado para que aquele meu paciente melhore? Ele é destinado a ajudar o paciente para resolver os problemas que foram diagnosticados, né? E assim alcançar as minhas metas. A determinação dos resultados que se espera alcançar e as ações e intervenções de enfermagem que serão realizadas frente às respostas da família, comunidade e do paciente também. A priorização do diagnóstico de enfermagem, elas foram estabelecidas. Geralmente são identificados múltiplos diagnósticos. Então, às vezes, o paciente não tem apenas um diagnóstico de enfermagem, ele pode ter vários diagnósticos de enfermagem. Porém, é importante que o enfermeiro ele estabeleça um plano de ação para todos eles, claro, mas ele tem que saber quais são os que serão atendidos em curto, médio e longo prazo, quais são as suas prioridades. Alguns têm que ser atendidos já de imediato, outros podem esperar um pouco, outros são aqueles que vão ter as ações em casa quando ele tiver alta daquele hospital ou quando ele for embora daquele ambulatório, né, daquela consulta rápida. Então a gente tem que estabelecer quais são as prioridades, os critérios em relação a essas ações que podem ser atendidas em curto, médio e longo prazo. As intervenções de enfermagem, elas são realizadas pelo enfermeiro, né? Para monitorar o estado de saúde do paciente, minimizar os riscos, resolver ou controlar aquele problema de saúde ou aquele problema naquele momento, vai auxiliar também o nosso paciente nas suas atividades da vida diária, vai promover a saúde e a sua independência, então tornando o paciente como um protagonista do cuidado, ele vai incentivar o paciente também ao seu autocuidado. Importante que cada serviço tenha um prazo de validade em relação a essas prescrições do planejamento de enfermagem. Como, por exemplo, nos serviços hospitalares, eles são válidos por 24 horas.
Nas unidades de saúde, né, na UBSF, na unidade de saúde da família, às vezes eu vou encontrar o paciente daqui 2, 3 dias, 7 dias. Então, as minhas intervenções têm um prazo diferente das hospitalares, né? O ambulatório, às vezes, ele vai voltar daqui 1 mês, daqui 2 meses, ou daqui 1 semana, daqui 15 dias. Então, é importante a gente estar respeitando o prazo de cada serviço e da necessidade do paciente também, em relação ao planejamento dessas ações de enfermagem. Então, hoje nós vimos o histórico de enfermagem, a coleta de dados, que é importante, tá fazendo essa anamnese, o exame físico no paciente para essa coleta de dados, para que eu possa, eu enfermeira, né, tá fazendo o diagnóstico de enfermagem e planejando as ações, para que os técnicos e auxiliares executem essas ações do cuidado ao paciente. O enfermeiro também executa as ações de cuidado. Hoje finalizamos essas 3. O histórico de enfermagem, a coleta de dados, diagnósticos de enfermagem e o planejamento dessas ações de enfermagem frente aos diagnósticos encontrados. Então façam as suas anotações, a leitura complementar e a gente se encontra na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Cortou? Foi.